a situação política não se torna mais fácil porque aparentemente a Europa está contra a Grécia. Aí é que temos vários economistas aqui na roda. Eu queria saber, nessa discussão suscitada pela situação europeia, se vocês são austríacos ou não. Para você, assinante em casa, é uma das discussões de economia mais, digamos, fascinantes do momento. Quer saber, Carlos Eduardo, e aí vai a pergunta a você. O que é melhor num momento como esse? O que dizia, por exemplo, um dos grandes nomes da economia, muitos anos atrás, um Keynes, que dizia, de fato, temos que abrir o bolso e tentar incentivar a economia de alguma maneira, ou, e aí por isso vem a noção dos austríacos, é uma escola de pensamento da economia representada, por exemplo, por Hayek, Friedrich Hayek, um liberal que diz não, é quase uma coisa protestante, esses são males, ou como vem da palavra alemã, né? Schulden em alemão, dívida, é a mesma coisa que culpa. Então, temos que corrigir essa culpa, a dívida, pelo jeito que ela tem que ser corrigida. Você é um austríaco? Eu diria que eu não sou austríaco, mas mais longe do austríaco eu estou do keynesianismo, na verdade. No momento atual, entretanto, William, eu acho que políticas expansionistas fiscais, né, nos países que podem implementá-las, e aí o caso típico é a Alemanha, deveria aumentar o seu gasto público, sim, para tentar puxar o crescimento no curto prazo na Europa. Como já foi discutido aqui, crescimento de longo prazo é independente dessas coisas. E até uma política fiscal imprudente, como a gente viu em alguns países, como Grécia e Portugal especificamente, são problemáticos. Eu gosto desse eufemismo, Carlos Eduardo. Política fiscal imprudente significa gastaram para caramba demais, gastaram e arrecadaram um pouco. Abriram a bolsa. Estou tentando ser prudente no vocábulo aqui, mas você está correto. Não, à vontade. É um programa de família, mas... Gastaram excessivamente, estão com níveis de endividamento absolutamente insustentáveis, principalmente esses dois. E fazer expansão fiscal num país como esse é impossível. Mas a Alemanha não. A Alemanha pode fazer expansão fiscal, pode gastar mais e, ao fazer isso, ela melhora a situação de crescimento dos outros países no curto prazo e melhora a situação do déficit externo dos outros países também, porque ela vai passar a importar mais bens desses outros países. Então, o caminho, a dificuldade hoje na Europa é isso. Na Alemanha, que é um dos únicos países, melhor do que a França, está mais bem posicionado para fazer uma política fiscal mais expansionista, não quer por questão de princípio, talvez seguindo demais aí as recomendações mais liberais. Eu queria só dar um passo atrás, William, para fazer uma pequena diferença do diagnóstico da crise. A crise, eu acho que ela se atenuou agora na virada do ano. O segundo semestre de 2011 foi muito pior. Por quê? No segundo semestre de 2011, as taxas de juros de países muito grandes, como Itália e Espanha, estavam em patamares exorbitantes. Você se refere ao que eles são obrigados a pagar de retorno a quem lhes dá dinheiro. Exato. Era absolutamente insustentável. A Itália, se não me engano, chegou a 7% ou 8%. 7% Itália. Coisa que os técnicos como vocês consideram, isso é ridículo. Ninguém que toma dinheiro emprestado a essa taxa pretende pagar. Isso. Temporariamente você até consegue viver com juro desse patamar. Mas sem crescimento e com juro muito alto, a situação fica catastrófica. Porque o crescimento que gera arrecadação que vai gerar os recursos para pagar o serviço da dívida. Se eu não estou arrecadando muito, que a economia está indo muito mal, e se o juros está muito alto, você caminha inevitavelmente para um default, certo? Só que isso mudou na virada do ano. Por quê? Porque o Banco Central Europeu passou abriu de fato a torneira monetária, emprestando dinheiro a taxas muito baixas para os bancos, e, em parte, não todos esses recursos, obviamente, mas, em parte, os bancos usaram isso para comprar dívida pública. Deixa eu só fazer uma provocação ao Gustavo Loyola. Ele foi presidente do Banco Central. Você está se referindo ao Super Mário. Isso. Você está se referindo a Mário Draghi, o novo presidente do Banco Central Europeu, um italiano, dizem, não sei se isso é elogio ou é gozação, um italiano com cabeça americana. Dizem. É o mais alemão dos italianos também. Ou o mais americano dos alemães, não sei. O Mário Draghi, referindo-se ao que o Carlos Eduardo acabou de dizer, implementou uma política de praticamente compro qualquer papel de qualquer banco durante os próximos 3 anos. Se está com problema, ok, eu compro, ponho o dinheiro no seu caixa para que você faça o dinheiro circular na economia europeia, não haja, em inglês essa palavra horrorosa, um credit squeeze, não haja um achatamento do crédito, um sufocamento do crédito. Pode um presidente de Banco Central mudar os rumos de uma crise? Eu acho que pode. Eu acho que o Mário Draghi está correto. Eu acho que porque o próprio nome diz Banco Central, é banco dos bancos, né? Então essa é uma atividade que está na origem dos bancos centrais. Quer dizer que é de exatamente servir de banco, de emprestador de última instância para os bancos. E o Banco Central Europeu, na época do Trichet, que era o mais
alemão dos franceses, vamos dizer assim, né? E que foi espancado pelos comentaristas no último encontro econômico mundial em Davos? Pois é. Quer dizer, quis ser mais realista do que os próprios alemães, que são bem ortodoxos do ponto de vista monetário. Temos um alemão aqui. Mas a ortodoxia alemã tem a monetária alemã tem sua base histórica lá na hiperinflação dos anos 20, né? Mas eu acho que a postura do Mário Draghi mais pragmática e no seguinte sentido, olha, o meu problema, a questão do Banco Central Europeu é com os bancos. Né? Os bancos estão morrendo à míngua, está faltando água, liquidez para eles sobreviverem. Então ele abriu os cofres do Banco Central Europeu. É uma medida excepcional, em situação normal não deve ser praticada, mas os tempos não são normais. Eu acho que está perfeitamente correto. Agora, não soluciona a crise. É aquela questão de manter a sobrevida do paciente enquanto se as coisas mais, vamos dizer assim, estruturais são encaminhadas, né? Mudanças que tomam mais tempo, maturam com um tempo maior, são feitas. Agora, não pode ficar só dependendo do Banco Central Europeu. O risco é esse, o risco é a lição de casa parar por aí e nada mais ser feito. Ingo, na semana passada eu li o editorial do New York Times sobre a crise europeia. O New York Times é conhecido por tentar educar o público americano em relação ao que acontece na Europa. Muitos brincam com os americanos dizendo que eles não entendem o que é a Europa porque não sabem onde fica. Mas essa é uma piada comum. E dos europeus se dizem que eles não entendem os americanos porque não querem entender os americanos. No caso desse editorial do New York Times, o que me chamou a atenção foi uma linha excepcionalmente crítica em relação à pessoa que chefia o governo mais importante da Europa nesse momento, que é o governo da Alemanha e a Bundeskanzlerin, a primeira-ministra, como a gente fala aqui no Brasil, Angela Merkel. A linha do New York Times era a seguinte: ela não tem nenhuma visão histórica de como solucionar uma crise, ela está apegada a dogmas de política econômica que são prejudiciais. Na verdade, os europeus não estão resolvendo coisa nenhuma, eles estão apenas protelando o momento em que eles terão sim que chegar a um acerto de contas. E, em terceiro lugar, o que pode ser muito importante do ponto de vista do eleitorado alemão é fatal do ponto de vista dos outros países europeus. Como é que você vê essa crítica? Olha, pode ser que o Financial Times tenha... O New York Times. O New York Times tenha tido uma percepção que isto realmente esteja ocorrendo. A minha percepção é a seguinte: eu acredito que a Angela Merkel tem uma percepção de oportunidade política bastante aguçada. E percebe... Doméstica ou internacional? Não, europeia. Europeia. E percebe que se no momento existe alguém que possa colocar uma reforma dentro de uma pauta europeia, é o momento da crise. E a reforma significa de que soberanias de controles terão que ser adotadas por todos os membros da comunidade, principalmente a responsabilidade fiscal, tanto em termos dos países, dos estados, dos municípios e assim por diante, que sejam adotadas dentro da Constituição de cada país. Essa é uma das obrigações mais fortes que ela tem encaminhado, e você deve estar lembrado, há 5, 6 meses atrás, ninguém queria falar sobre isso. E, de repente, isso voltou à pauta e está sendo aceito, está sendo levado. Nós, no Brasil, conhecemos muito bem esse tema. Em 97, 98, quando a lei da responsabilidade fiscal foi levada ao Congresso, a dificuldade que nós tivemos... Foi aprovada e começou a valer nas eleições do ano 2000. Exatamente. E nós soubemos a dificuldade interna que isso causou. Agora, o controle ali teria que ser, segundo ela, não só do Banco Central local, que ainda tem uma certa função, mas do Banco Central Europeu. E é evidente que isso novamente incomoda a base política de muitos países. Segundo lugar, e aí está a minha dúvida. Em relação ao que a sua dúvida? A profundidade das reformas da União Europeia. A parte agrícola, por exemplo, que despende uma montanha de dinheiro sobre os subsídios, não entra na discussão. Imagine se isso seria possível na França, antes de eleição presidencial. Não é possível. Mas sempre tem algum país que tem uma eleição pela frente. Mas a reforma é necessária. Em segundo lugar, você tem reformas
de áreas totalmente estatizadas, né? Como as companhias aéreas, como algumas companhias ainda de engenharia civil e assim por diante. Então, essa parte, se não for agora, quando será? Então, eu acredito que essa discussão ela está iniciando e tem uma chance de fortalecer a Europa dentro de um processo maior. Essa é a chance que ela tem. Sim, mas o bloco do euro aguenta o tempo suficiente para essa discussão a qual você fez tantas menções e citou tantos exemplos, desenvolva? Pelo contrário, o mercado, no momento que isso começar a ser anunciado, vai responder favoravelmente ao risco. Como o mercado só vê que está se fazendo uma solução somente, puramente monetária e econômica, dizia as outras coisas. Boa pergunta, Carlos Eduardo. O mercado vê a situação política ou olha só para o ganho de curto? É uma das coisas mais, digamos, uma das críticas maiores que se faz aos mercados. Eles são incapazes de enxergar o que são projetos políticos de abrangência e alcance aos quais você se referiu. Mas eu acho que o mercado entende. O mercado é ciclotímico, né? Ele tem oscilações muito grandes, então ele exagera notícias boas e depois exagera também, por outro lado, notícias ruins. Em que pé que ele está agora? Isso é típico. Eu diria que atualmente assim, tem uma certa dicotomia, uma certa diferenciação dentro da zona do euro. Então, de novo, no segundo semestre do ano passado, uma preocupação extrema com Itália e Espanha, que arrefeceu violentamente esse ano com a queda brutal das taxas de juros que esses países se financiam. Por outro lado, o mercado agora voltou a focar em Grécia e Portugal. Então, hoje a questão, a bola da vez é Grécia e depois, provavelmente, a bola da vez vai ser Portugal. O Igor tocou num ponto importante, que é o ponto das reformas. A gente conhece a história econômica mundial e, né, reformas só acontecem em tempos de crise. Em tempo que a economia vai bem, que está tudo razoavelmente tranquilo, falta o ímpeto e a vontade política para fazer reforma. Aí fala-se do Brasil à vontade, né? Isso, o Brasil é um grande exemplo. A gente não faz reforma alguma, porque aqui está tudo uma maravilha. Fizemos reforma continua. quando saiu do câmbio fixo. Né? Aparecem as contra-reformas. Fizemos reforma aqui no Brasil quando tivemos o rompimento do câmbio fixo, aí fez a lei de responsabilidade fiscal e o Banco Central com meta de inflação. Fizemos a reforma do Plano Real quando a inflação estava em patamares escorchantes. Então, é realmente só seguindo a crise. O que você está dizendo, em outras palavras, é que a crise política europeia, bom, muito mais que a crise política, a crise do endividamento soberano na Europa, está levando, de fato, não só abrindo a oportunidade para reformas que teriam que ter sido feitas antes. Exatamente. Você as vê acontecendo? Eu acho que é mais provável que elas ocorram agora. Quer dizer, obviamente, a resistência de setores da sociedade a reformas liberalizantes, que são extremamente necessárias, por exemplo, no caso de Itália, no caso da Grécia, que os setores da economia são muito enrijecidos, o mercado de trabalho é horrível, você não consegue mandar embora, é custoso contratar. Por que a taxa de desemprego na Espanha é acima de 20%? Na Grécia, por volta de 20%? Tem a taxa de desemprego que é explicada pela atividade econômica enfraquecida no curto prazo. Mas essas taxas são permanentemente altas, e aí a questão é estrutural, como já foi mencionado aqui. Eu acho que a crise pode ajudar a Europa a caminhar na direção das reformas que vão deslanchar um pouco mais de crescimento. Só para terminar essa parte, por favor, eu acho importante ressaltar o seguinte, Portugal e Grécia são casos de países insolventes. Mesmo que o plano hoje, né, de corte do endividamento da Grécia, essa negociação que está acontecendo no momento com os credores, seja levado adiante e seja concretizado, a Grécia vai ter daqui a 10 anos uma razão de dívida PIB de 120% do PIB. Não dá para crescer. Ela, mesmo fazendo toda a maldade possível e imaginável, ela vai continuar gerando mais dívida. Por isso que eu acho que a única saída da Grécia é uma saída lá Argentina. Desvaloriza a taxa de câmbio, sai da zona do euro e dá um corte de cabelo, né? Aí a palavra haircut em inglês, de 80% a 90% na dívida. Ou seja, só para o esclarecimento do assinante, quem tem um papel com a denominação 100 vai receber 10. Do Estado grego vai receber 10 se receber. 15, exato. Ou a negociação hoje é de mais do que isso, né? Mas eu acho que inevitavelmente... Mais, quer dizer, está em 60. Está em 60, é verdade. Mas acho que vai caminhar para um default de monta mais significativa do que hoje está sendo discutido. Você admite como uma possibilidade real, no curto prazo, digamos, que um país como a Grécia, que na análise do Carlos Eduardo não tem saída. A saída é sair. Isso. Eu acho que sim, eu acho que é uma hipótese bem razoável. Eu diria que tem uma probabilidade muito grande da Grécia, no prazo aí de 12 a 18 meses, estar fora da zona do euro. Agora, é um exercício muito difícil. Eu comecei a pensar como é que se faz para sair de uma moeda e mudar para outra.
É uma mistura assim de plano Collor com corralito argentino, é uma loucura. Você imagina como é você empurrar na população uma moeda que de antemão você sabe que vai ser mais desvalorizada do que a moeda que você já tem, né? Então vai ter que ter controle de capitais forte. Então é um Feriado exercício. bancário, né, Gustavo? Feriado bancário é um exercício assim muito complexo e realmente dá até medo de pensar. Mas eu acho que pode ser inevitável. Agora, eu acho que, no fundo, para o cidadão grego, existe um dilema. Quer dizer, ele não quer, o sacrifício é muito grande, mas há aquele status de ter uma moeda europeia. Então, eu acho que dentro da própria sociedade grega vai ficar durante algum tempo essa dúvida, né, vamos dizer assim, existencial entre permanecer ou não no euro, embora com sacrifícios muito grandes. Agora, não é fácil fazer isso, não. Não vai ser fácil operacionalmente, né, vamos dizer. Nós estamos chegando ao final do primeiro segmento. Eu queria reiniciar o programa daqui um instantinho, Igor, contigo, e pedindo que vocês colocassem agora a crise europeia em perspectiva com a economia americana e o papel dos emergentes. Se vocês acharem, evidentemente, que a gente já esgotou os aspectos mais específicos.